E aí, pessoas, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo em paz? Nesse mundão de Deus aí? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tá tudo tranquilo? A gasolina aumentou? A gasolina baixou? De qual é, né? Se você quiser falar também aqui no canal, você pode falar, à vontade. Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Todo comentário seu é sempre bem-vindo, a gente gosta pra caramba. Quando tem um comentário, a gente, rapaz, comentar o vídeo, isso é muito legal, muito bacana, eu gosto pra caramba. Gosto de ver essa interação aqui entre eu que estou falando aqui e as pessoas que estão aí nesse mundão de Deus, né? Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você quiser também ajudar o canal também com alguma quantia, entendeu? Pode ser em euro, dólar. Ó, tô deixando meu Pix aqui, ó, 988-290-767-91, que a gente também tem que, né? A gente tem que viver também, né? Se puder ajudar com qualquer quantia, sempre bem-vindo, sempre ajuda pra caramba, sempre ajuda pra caramba, qualquer quantia, porque a gente, ó, gente precisa, né? Precisa fazer umas coisas que só Deus sabe o que a gente precisa fazer, pagar boleto. A gente vive de pagar boleto, né? Então a gente precisa um pouquinho. Se você puder ajudar, a gente desde já agradece. A gente agradece primeiramente a Deus, né? Que está acima de nós. E agradeço também a você que está aí do outro lado assistindo, né? Tá assistindo esse vídeo aí. Ó, já eu vou voltar com isso aqui, ó. Esse materialzinho aqui, ó. Caramba, isso realmente foi caçambeira. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí, ó. Ó. Vendo, ó. É o Moisés e o Monoteísmo do Freud. Esse material aqui que eu peguei para estudar, que eu tô fazendo um estudo sobre Freud, então eu peguei esse material aqui e tô dividindo com vocês, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, se você puder ajudar com o Pix, bacana, beleza, gente? Tamo aí, tá? Obrigado, valeu, até já já! E aí, pessoas, tudo beleza? Tudo beleza? Bacana? Ó, seguinte, início de conversa. Há algum tempo atrás, sei lá, um ano atrás, eu peguei esse Totem e Tabu aqui do Freud, né, e fiz um vídeo. Eu achei o livro extraordinário, né, extraordinário dentro daquelas leituras que eu tinha feito de Jung e tal. Eu expliquei lá um pouco sobre esse material dele aqui. Aí, assim, como eu vi que esse material aqui tinha e tem um valor, né, extraordinário, eu prossegui nas leituras do Freud. Fiz um vídeo também sobre as três teses sobre a sexualidade também, que está postado aí no canal. Aí, esse Totem Tabu, ele me levou à leitura desse material aqui do Freud, né, sobre o Moisés e o monoteísmo. As três teses, né, assim, que ele escreveu ao longo de um tempo. Os três ensaios, para ser mais exatos, né? Aqui, ó. Três ensaios. Moisés e o monoteísmo, que ele escreveu entre 34 e 1938. Tipo, final de vida. Já estava no final da vida dele. Ele ainda estava, quando ele escreveu o primeiro ensaio dele, esse primeiro ensaio ele ainda estava na Áustria. Ele estava na Áustria, linda lá. E já estava para acontecer a invasão dos nazistas lá em 38, né? Já estava para acontecer e ele estava, assim, ele tinha escrito 34 esse material, já estava, de alguma parte desses ensaios ele já tinha escrito, mas ele tinha medo de publicar por conta da reação do país, né, com relação ao catolicismo, país católico ou protestante, assim, qual é a reação que esse pessoal ia ter disso. Aí ele protelou de publicar. Quando acontece a invasão dos nazistas, aí ele foge para Inglaterra, para Londres. E lá ele já meio que no final de vida, já morrendo, ele publica o primeiro ensaio, né? Ele publica o primeiro ensaio, ele coloca o primeiro ensaio nas ruas, né? Joga para ver o que ia rolar, né? Ele falar sobre Moisés, como Moisés Moisés egípcio, imagina. Ele primeiro pensa que o fundador do judaísmo era egípcio. Assim, eu imagino que ele tenha, né, pensado que isso ia dar um bololô danado, ainda mais ele sendo judeu, que isso ia dar muita confusão. Ele joga a tese, joga a ideia
de que Moisés era um egípcio. Moisés era assim, um discípulo do Akhenaton, que o Akhenaton, como criador do Akhenaton, egípcio, o faraó egípcio, criador da ideia do Deus único lá atrás, 3.000 anos atrás, cria a ideia de um Deus único, já que o pai o desprezava, né? Olha só, o pai o desprezava, entendeu? A mãe não queria muito saber dele, eles iam para os festivais de Tebas. Tebas, ele não chega a falar isso aqui é histórico. Ele sozinho no palácio, ele precisando de alguém para consolar e para viver, ele cria para ele um deus imaginário, um deus único, diferente dos milhares de deuses que o Egito tinha à época. E depois ele se torna faraó, o Akhenaton. Depois ele se torna o faraó. O que o Freud quer colocar é que Moisés, ele estava atrelado ao Akhenaton. Ele pensava em ser um governante, pensava em ser um faraó como o Akhenaton. Só que o Akhenaton morreu e a religião, a ideia do Deus único que o Akhenaton colocou, ela foi perseguida de todas as formas no Egito e não tinha lugar. Os sacerdotes de Tebas lá não permitiram mais, nem o faraó que veio permitiu mais que a ideia do Deus único, que o Akhenaton quis colocar a força, o Deus Sol, o Deus único colocasse a força para o povo egípcio, que ela prosperasse. Mas ela estava na alma desse egípcio chamado Moisés. Ele vai dar essa ideia, né? Que obviamente é uma ideia psicanalítica, assim, da psicanálise. Ele não teria como comprovar isso à vera, né? Não é um fato científico, é uma tese, é uma teoria que o Freud coloca, né? O Freud expõe por conta do Totem e Tabu de 1912, que ele coloca a ideia do pai Totem, o filho querendo devorar o pai, devorar o pai nas religiões primevas, lá no primitivismo. Então ele dá essa origem, né, baseado muito em Charles Darwin, que ele era um leitor de Charles Darwin. Então ele traz essa ideia no Totem e o Tabu, que é o tempo todo repetido aqui nesses 3 ensaios, né, que ele, aparentemente, assim, pelo menos para mim, ele gostou pra caramba de ter escrito isso aqui. Eu não sei nem dizer se ele achava isso aqui o texto mais joia que ele escreveu, né, a melhor coisa que ele escreveu. Sei que o Moisés, sendo egípcio, e não tendo caminho para essa ideia do monoteísmo mais no Egito, ele percebe que tem um povo que está, né, escravizado lá. Esse povo era o povo judeu, né? Ele pega esse povo para si, impõe a eles a ideia desse Deus único, consegue retirá-los do Egito. Existe toda aquela, segundo Freud, toda aquela fábula, né, dos 40 anos do deserto do Sinai, recebimento das tábuas, abrir mais Mar Vermelho. Pro Freud, isso tudo seria mais uma mitologia criada ao longo dos tempos, né? Ao longo dos tempos, baseado muito nos precedentes do passado, que se cria para o Freud. As coisas tendem a se... Com o passar do tempo, elas criam-se lendas ao redor das histórias, né? Ele não acreditava muito na ideia de que aquilo ali fosse realmente algo verdadeiro, algo real. Então Moisés ele acaba tentando impor essa ideia do Deus Pai, Deus único, distante dos outros países, das outras terras que tinham milhares de deuses. Ele por conta do Akhenaton, ele percebe que ele pode colocar isso para esses judeus escravizados. O que acontece? Por conta da imposição, os judeus matam Moisés. E esse assunto é sepultado. Esse assunto é completamente sepultado. Você não vai falar mais sobre isso. Vai falar assim, ele entregou as tábuas lá, e depois ele chegou, como tem no Êxodo, ele chegou no local e depois não tem mais história sobre ele. Acho que é no Deuteronômio, no 4º livro do Moisés, né? Aí ele desaparece da história. Mas segundo o Freud, Moisés é morto e assassinado por esse povo,
que não quer saber mais, dessa ideia do Deus único. Mas, conforme as coisas vão acontecendo, tragédias que acontecem com aquele povo recém-formado ali, naquela parte ali de Israel, eles começam a resgatar algumas coisas que tinham sido interessantes para eles, e resgatam a ideia novamente desse Deus. E compreendem que o que eu acho mais interessante, eles entendem que esse Deus é algo diferente, né? Um Deus guerreiro, algo diferente do que tudo que estava ao redor deles, que quando Moisés colocou em cima desse nome, desse Deus que não tem nome, né? Esse Deus que não pode ser nomeado, esse Deus que não pode ter imagens, né? Não pode ser sacralizado a ponto de ter imagens de escultura, né? Esse Deus, ele abomina completamente qualquer tipo de imagem, até restrições fotográficas. Os judeus mais radicais, até isso eles são restritos. Esse Deus escolhe esse povo, que é um negócio extraordinário. Escolhe esse povo, em detrimento dos outros que estão por aí no planeta. Escolhe esse povo, e a partir desse povo esse povo vai se formar como nação, vai se intelectualizar. O Freud vai falar, eles vão se sentir o povo mais superior, o maior da Terra, por ser escolhido por esse Deus, né? Por esse totem extraordinário, por esse pai, né? Por esse pai. Esse pai vai separá-los do restante da humanidade, vai dar para eles regras que eles vão seguir, eles vão estudar pra caramba, eles vão ser um povo absolutamente intelectualizado, independente, diferente, por exemplo, dos gregos, que era um povo mais voltado pro sensual, né? Era intelectualizado, mas também era o corpo e mente, que depois esses gregos vão acabar desaparecendo da história. A intelectualidade dos gregos vai ficar só no passado, eles não vão prosseguir com aquele nível de estudos. Que imagina se os gregos tivessem, né, ao longo do tempo, se tivesse dado continuidade ao seu intelecto. O que seriam os gregos? Mas enfim, os judeus vão passar por muitas vicissitudes ao longo da história, mas eles vão se unir fortemente como povo. Vão passar pela época do Império Romano, vão passar todas as diásporas possíveis do Império Romano, vão atravessar os séculos da Idade Média, etc, mas forrados como um povo, vão se intelectualizar, vão se mostrar, diante de todas as vicissitudes, diante de todas as dificuldades, eles vão se mostrar como um povo forte, não vão entrar em decadência, vão se mostrar, por serem intelectualizados, superiores aos outros, vão se considerar, né, superiores aos outros povos, não vão se misturar não vai haver casamentos com pessoas que não sejam judias. Assim, essa é a formação básica vinda lá de trás por conta do Moisés, que o Freud vai falar. Olha só o que ele diz aqui, ó. Olha só que interessante. Inesperadamente, uma vez mais, um caminho de fuga apresenta-se aqui. Os esforços para ver em Moisés uma figura que vai além do sacerdote de Cádiz, que segundo o Freud, não foi, as tábuas da lei não foram entregues no Monte Sinai, foram entregues nesse lugar aqui chamado Cádiz, e confirmar a grandeza com que a tradição glorifica. Não cessaram desde Eduardo Meyer e outros. Em 1922, Ernest Selling fez uma descoberta que influenciou decisivamente nosso problema. Descobriu no profeta Oséias, segunda metade do século 8 a.C., sinais inequívocos de uma tradição segundo a qual Moisés, o fundador da religião dos judeus, encontrou um final violento num levante de seu povo refratário e obstinado. Ao mesmo tempo que a religião por ele introduzida era repudiada, essa tradição, contudo, não se restringe a Oséias, reaparece na maioria dos profetas posteriores e, na verdade, segundo Selfin, tornou-se a base de todas as expectativas messiânicas mais tardias. Ao fim do cativeiro babilônico, surgiu entre o povo judeu a esperança de que o homem que fora tão vergonhosamente assassinado retornasse dentre os mortos e conduzisse seu povo cheio de remorso. E talvez não apenas esse povo, mas o reino da felicidade duradoura.
A vinculação óbvia disso com o destino do fundador de uma religião mais tardia não nos interessa aqui. A vinculação óbvia com o que veio depois, né? Ele não quer aqui. Porque, assim, nesses 3 ensaios, primeiramente ele vai dizer isso, que o Moisés, ele é apenas um egípcio. Aí quando ele já estava mais para frente, aí ele vai começando a dar, né, vai dar aquele primeiro ensaio que ele escreveu por volta de 1934, 1935. Os outros ensaios, ele vai justificar todo esse material, que como ele viu que podia ser falado, aí ele vai construindo mais ainda as ideias do povo judeu, por que o povo judeu era tão inteligente, desculpa, por que o povo judeu tinha, né, tinha uma intelectualidade, tinha e tem uma intelectualidade tão enorme, diferente de outros povos, por exemplo. Por que muitas vezes a gente fica discutindo por que os judeus dominam tanto a cultura, né, o cinema, por que eles têm essa força toda, o cinema, a filosofia, as ciências, né? Hoje, inclusive o próprio Freud, o criador da psicanálise, era judeu. E por aí vai. Os judeus possuem, independentemente da Bíblia, uma copiosa literatura onde podem ser encontradas as lendas e mitos que se desenvolveram no decurso dos séculos em torno da imponente figura do seu primeiro líder e fundador de sua religião. Lendas e mitos que tanto a iluminaram quanto a obscureceram. Disseminados nesse material, talvez existam fragmentos de tradição fidedigna para os quais não se encontrou lugar no Pentateuco. Uma lenda desse tipo fornece uma descrição atraente de como a ambição do homem Moisés encontrou expressão mesmo em sua infância. Certa vez, quando o faraó o tomaram nos braços e de brincadeira suspenderam no ar, o menino de 3 anos apossou-se da coroa que estava na cabeça do rei e a colocou sobre a sua. Esse augúrio alarmou o rei, que não deixou de consultar seus conselheiros sobre ele. Existem, entre outras partes, histórias de suas ações militares vitoriosas como general egípcio na Etiópia, e em vinculação a isso, de como fugiu do Egito porque tinha motivo para temer a inveja de um partido na corte ou do próprio faraó. O próprio relato bíblico atribui a Moisés certas características às quais pode-se muito bem dar crédito. Descreve-o como sendo de natureza irracível, a encolorizar-se facilmente, tal como quando, indignado, matou o brutal feitor que estava maltratando um trabalhador judeu, ou quando, em sua ira pela apostasia do povo, quebrou as tábuas da lei que trouxera do monte de Deus, o Sinai. Na verdade, o próprio Deus o puniu ao final por um ato impaciente, mas não nos é dito qual foi esse ato. Como um traço dessa espécie não constitui algo que sirva para sua glorificação, talvez possa corresponder a uma versão histórica. Tampouco se pode excluir a possibilidade de que alguns dos traços caracterológicos que os judeus incluíram em sua primitiva representação de seu Deus, descrevendo-o como ciumento, severo e cruel, possa ter sido, no fundo, derivados de uma rememoração de Moisés, pois de fato não foram um Deus invisível, mas sim o varão Moisés que os tirara do Egito. Ele vai destrinchando essa ideia, né, de que o Moisés é que era esse Deus. Moisés é que era esse Deus. Não o Deus, não o Deus único. Que isso é que o povo judeu via. Eles viam Moisés, entendeu? Moisés é essa representação desse Deus. Eles não viam, obviamente, o Deus, o Yahvé. Eles não viam esse Deus, mas eles enxergavam Moisés. E aí, por isso, eles no final, depois de tanto caminhar, eles foram lá e eliminaram esse Moisés, mataram esse Moisés. E aí a história persiste. No final são 150 páginas, gente. Ele dá umas teses aqui bem interessantes, tá? Que eu não vou aqui abrir aqui. Tem umas coisas muito interessantes. É aquilo que eu já tinha visto no Totem Tabu, né, que eu já tinha delineado no Totem Tabu. Ele vai, como é que fala? Abrir mais, ele vai destrinchar, ele vai retalhar o próprio Totem Tabu, que ele até, muitas vezes, ele diz que ele não queria se repetir, né? Ele não queria ficar o tempo todo pegando o Totem Tabu e abrir. Ele não queria isso.
mas ele vai usar o totem tabu, porque no meu entender, eu considero que ele achava, é uma consideração minha, ele achava o totem tabu assim um dos textos mais extraordinários que ele tinha feito, assim. Tudo bem, a interpretação dos sonhos, o primeiro abriu para ele o mundo, tal, mas esse totem tabu deixa a gente com a pulga atrás da orelha, e esse Moisés e o monoteísmo também, ele nos delineia deixa a gente com muitas questões que, se você ler, se você estudar, o seu interesse de repente por Freud, né? Se você ler e entender, se você se interessar por história da religião, né? Se você se interessa aí por história da religião, é algo que você não pode deixar de ler de forma alguma, porque vai te abrir a mente sobre muitas coisas, inclusive sobre o próprio cristianismo, entendeu? Olha só, assim, ele tinha dito antes, eu quero concluir com o finalzinho do texto aqui, ó, que é assim, vamos imaginar que esse tenha sido o último texto escrito pelo Freud, né, antes dele morrer. Então, ele deixou o legado, ele se reconciliou com os judeus, né, nesse final, ele já estava bem menos crítico com relação ao que os judeus eram, né? De primeiro ele faz muitas críticas, né? Ele faz muitas críticas essa ideia do Deus judaico, da criação, como os judeus formaram, faz bastante crítica, mas ele vai arrefecendo essas críticas até chegar no final, entendeu? Talvez por sentir a morte, que já estava se aproximando, aí ele faz uma reconciliação com a existência dele judaica, né? Que é isso que no final ele vai se reconciliar. Então ele fecha o texto com isso aqui, gente, olha. O pecado original e a redenção pelo sacrifício de uma vítima tornaram-se as pedras fundamentais da nova religião fundada por Paulo. Deve permanecer incerto se houve um cabeça instigador ao crime entre o bando de irmãos que se rebelou contra o pai primeiro, ou se tal figura foi criada posteriormente pela imaginação de artistas criativos, a fim de se transformarem em heróis, tendo sido então introduzidas na tradição. Após a doutrina cristã ter queimado a estrutura do judaísmo, recolheu componentes de muitas outras fontes, renunciou a uma série de características do monoteísmo puro e adaptou-se em muitos pormenores aos rituais de outros povos mediterrâneos. Foi como se o Egito, mais uma vez, se vingasse dos herdeiros de Akhenaton. Vale a pena notar como a nova religião lidou com a antiga ambivalência na relação com o Pai. Seu conteúdo principal foi, e é verdade, a reconciliação com Deus Pai, a expiação pelo crime cometido contra ele. Mas o outro lado da relação emocional mostrava-se no fato de o filho, que tomara a expiação sobre si, tornar-se um Deus, ele próprio ao lado do Pai, na realidade em lugar deste. O cristianismo, tendo surgido de uma religião paterna, tornou-se uma religião filial. Não escapou ao destino de ter de se livrar do Pai. Apenas uma parte do povo judeu aceitou a nova doutrina. Aqueles que a recusaram ainda hoje são chamados de judeus. Devido a essa cisão, tornaram-se ainda mais nitidamente separados dos outros povos do que antes. Foram obrigados a ouvir a nova comunidade religiosa, que ao lado de judeus incluía egípcios, gregos, sírios, romanos e, por fim, germânicos. Censurá-los, a nova comunidade, por terem censurados, por terem matado Deus. Na íntegra, essa censura diria o seguinte: eles não aceitarão como algo verdadeiro que assassinaram Deus, ao passo que nós o admitimos e fomos limpos dessa culpa. É fácil, portanto, ver quanta verdade reside por trás da censura. Exigir-se-ia uma investigação especial para descobrir por que foi impossível aos judeus reunirem-se nesse passo à frente, que estava implícito, apesar de todas as suas deformações, pela admissão de ter matado Deus. Em certo sentido, eles, dessa maneira, tomaram uma trágica carga de culpa sobre si próprios e viram-se obrigados a pagar uma pesada penitência por isso. Eu tenho uma distância, tem uma distância interessante entre o que eu estou lendo do Freud aqui e o que eu li do próprio Nietzsche sobre o anticristo, sobre os cristãos, né? Sobre os cristãos. Essa crítica, né, com relação a essa visão mais aberta da religião, né,
que os judeus eles são mais fechados, o Deus é aquele Deus único, enquanto para essa visão tanto nietzschiana quanto freudiana, os cristãos eles se abriram para... Primeiro, os judeus já acham estranhíssimo o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Já acha estranhíssimo, esquisitíssimo, um Deus em três, entendeu? Já acha isso estranhíssimo, entendeu? E o que veio depois na própria religião católica, né? A própria igreja católica, que é a figura dos santos, aquela coisa do católico, né? De ter que pedir pro santo para haver a intercessão, né? Com Deus, já que Deus lá ele tá no seu universo lá, tal, aí você tem que pedir para um intercessor para poder mandar uma mensagem para Deus. Deus ele não, assim, eu posso estar falando besteira, tá, católico? Só para enumerar aqui, para não chover de críticas, mas é isso. O católico ele reza pro santo a intercessão para essa mensagem chegar a Deus. E assim, não tem Deus, eu falando propriamente com Deus. Os judeus acham isso horrível, horroroso, terrível. Entendeu? Qualquer judeu acha isso pavoroso. Então, para um judeu se converter ao cristianismo e esquecer essa ideia de que Deus é trino, entendeu? É impossível, entendeu? Para os judeus só existe um Deus e acabou. E esse Deus nem nomeado é. Nem nomeado é, entendeu? Você nem dá um nome a esse Deus, entendeu? Nem dá um nome. Você pode escolher milhares de nomes a ele, ele é inominável, não tem um nome, entendeu? É isso. Essa leitura do Freud, ela me deixou com muitas mais perguntas do que respostas, tá? Eu confesso que, assim, assim, todas as minhas leituras de Freud, elas abalam alguma coisa, elas abalam alguma estrutura minha, algo que eu tinha ali sacralizado, que ela abala. E essa leitura ela deixou mais perguntas do que respostas. E eu provavelmente vou continuar, que eu vou fazer um vídeo do Harold Bloom, entendeu? E eu vou postar esse vídeo, ó, eu postando esse vídeo hoje, amanhã eu vou postar o vídeo do Harold Bloom, Jesus e Moisés, se eu não estou enganado o nome do livro. Deus e Jesus, do Harold Bloom, que é um freudiano, tá? Eu vou postar amanhã, porque é outra leitura, outro vídeo sobre também essas minhas elucubrações que eu tô tendo a respeito da própria história das religiões, porque estudar religião é muito interessante, muito bacana, muito bom. Entendeu, gente? Ó, fiz um vídeo um pouquinho sobre o Moisés e o monoteísmo, né? Moisés e o monoteísmo, esse material do Freud aqui. Ó, o livro do Harold Bloom é esse aqui, ó. Ó, vendo, ó? Esse livro aqui, ó. Amanhã eu tô postando no YouTube. Se você chegou aqui, amanhã eu tô postando esse vídeo aqui no YouTube, que pra mim, como ele é o Harold Bloom, brilhante estudioso e freudiano, né? Aí eu tive que fazer um complemento. Esse livro aqui eu fiz leitura durante muitos anos, muitos anos, mas quando eu completei esse texto aqui, eu falei, cara, agora é a hora de fazer um vídeo com esse material do Bloom. Isso aqui tá encarquilhado comigo há bastante tempo, tá? Como eu terminei esse texto do Freud, aí amanhã eu tô postando. Se você tá aí, não perca, vale bastante a pena. Beleza, gente? Ó, um pouquinho hoje do Moisés e o monoteísmo, Sigmund Freud, mais uma leitura do Freud aqui no canal Paulo Dharma 1970. Se você chegou aqui, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você se interessar por Freud, leia esse material, pegue esse material, que ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Uma resenha só aqui, eu ia ter que ficar aqui 3 horas falando, entendeu? 3 horas falando, destrinchando esse livro aqui. Beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Hoje eu falei um pouquinho do Freud, tá? Um pouquinho do Moisés e o monoteísmo, Sigmund Freud. Beleza, gente? Valeu! Até a próxima!